E assim, é sempre um privilégio ímpar falarmos, discutirmos, refletirmos sobre a palavra do nosso irmão maior, o Mestre Jesus. E em especial hoje, eu trago no meu coração uma alegria a mais, que é falar sobre o jugo leve. Eu tenho uma certa paixão por esse tema, porque a leveza é da essência das coisas divinas. Nós temos um caminho estabelecido que foi posto por Deus, foi trazido ao nosso conhecimento por Jesus e foi tão bem explicitado, explicado pelo Espiritismo. E esse caminho é um caminho sempre leve, é um caminho sempre fácil, é um caminho fluídico. Aí o irmão pode chegar e perguntar: se é tão leve, se é tão fácil, se é tão fluídico esse caminho, por que tem tanta dureza? Por que temos tantas aflições na nossa vida? Por que tanta aspereza? Por que tanta dificuldade? A resposta que poderíamos dar para esse irmão é que se há dureza, se há aspereza, se a dificuldade invade o meu coração de uma forma aterradora, com certeza eu estou trilhando dissociado do caminho das leis divinas. Eu estou me afastando da moral trazida pelo Evangelho de Cristo. Mas a minha conduta faz com que esse distanciamento desse caminho faça com que eu seja visitado e revisitado pelas dores, pelas aflições e pelas sobrecargas. Feitas essas considerações iniciais, vamos começar propriamente o tema da noite. Há 2000 anos, o Cristo nos disse algo mais ou menos assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Com isso, o que é que o Cristo estava nos prometendo? Um alívio, um descanso. E por que ele estava prometendo isso? Porque o jugo do Cristo é suave, o fardo do Cristo é leve. Se pegarmos essas poucas palavras ditas pelo Mestre e espremermos, a gente pode tirar uma infinidade de significados e de lições para nós, aqui 2000 anos depois que o Cristo falou. Eu acredito que nós temos 4 pilares, pelo menos foi o que eu identifiquei nessa breve frase do Cristo. Mas eu acho que com o nosso adiantar espiritual, nós vamos descobrir mais coisas que Cristo quis dizer com essas palavras. O primeiro desses pilares, o Cristo nos faz um convite: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E a primeira reflexão da noite: nós estamos aceitando o convite do Cristo? Nós estamos indo em direção ao Cristo? Porque aflitos e sobrecarregados, nós, vez ou outra, somos. Então a mensagem é direcionada a nós. Mas nós estamos aceitando esse convite? Nós estamos fazendo a nossa parte? É a primeira reflexão. Um segundo pilar dessa fala do nosso Mestre, ele nos garante um alívio para as nossas dores, uma promessa. E uma promessa que é também dirigida a todos nós. Todos nós podemos ser beneficiários desse alívio, dessa leveza, dessa suavidade, desse fardo. Precisamos fazer o quê? Tão somente atender ao convite do Cristo, andar em direção a Ele, conhecer esse ser extraordinário que tem uns 3 anos de lição da vida dele. Nesses 3 anos foram 7 sermões, foram 49 historinhas, parábolas e 3 anos de exemplo. Em 3 anos, este ser extraordinário revolucionou a humanidade. Então nós realmente precisamos andar em direção a este ser maravilhoso, extraordinário. E por fim, o outro pilar dessa história é que o Cristo nos faz uma afirmação. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui presente vai questionar ou duvidar da veracidade das palavras do Cristo. Então realmente o Cristo falou a verdade.
O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Nós sabemos disso. E por que a gente não se abraça com o jugo de Cristo? Por que a gente não carrega o fardo que nos foi proposto pelo Cristo? É a terceira passagem para a nossa reflexão. Mas vamos tentar mergulhar mais em cima desses pilares e buscar o sentido das palavras do Cristo. Quando ele falou em jugo leve, ele não usou o sentido literal dessa palavra, ele usou um sentido figurado. Porque, de fato, o jugo é uma peça de madeira que a gente coloca em animais para que eles sigam na direção que a gente quer que eles sigam. Você pega uma parelha de animais, coloca o jugo junto com os arreios e, a partir daquele momento, ele vai puxar uma carroça, arrastar um arado ou puxar toras e troncos, sempre seguindo a direção que nós determinarmos para eles. E o jugo do Cristo? Qual foi o sentido que Cristo quis dar para essa palavra jugo? Será que é uma pecinha que a gente vai acoplar no nosso perispírito e a partir daquele momento a gente vai seguir na direção das leis divinas? Evidentemente que não, gente. O jugo do Cristo só tem uma similaridade em relação ao jugo do animal, que é um direcionamento. O jugo a gente coloca no animal para que ele assuma uma direção. O jugo do Cristo também se refere a um direcionamento para a nossa vida. Só que existe uma diferença fundamental. Essa diferença decorre de um postulado divino, absoluto e inderrogável, que é o postulado do livre-arbítrio. Então, nós podemos escolher, diferentemente dos animais, que quando eles estão sob aquele jugo, eles vão sempre na direção que o condutor ordenar. Nós, pelo nosso livre-arbítrio, a gente escolhe. A gente escolhe tomar sobre nós o jugo do Cristo ou não. A opção é sempre nossa. Lembrando daquele tópico inicial, que quando fazemos a escolha de nos afastar desse jugo, desse fardo leve que o Cristo nos apresenta, a gente normalmente é mais visitados e revisitados pela dor, pela agonia, pelo sofrimento, pelo peso. Então, isso decorre das nossas escolhas. E por falar nas nossas escolhas, é muito comum a gente trabalhar dois conceitos de inteligência. A gente trabalha o conceito de inteligência emocional, que é aquela inteligência que faz com que convivamos com nossos irmãos de uma forma melhor. É aquele conceito que faz com que convivamos conosco mesmo de uma forma mais harmoniosa. E temos também a inteligência racional, que é a inteligência científica. É aquela que faz com que o ser humano produza tantas coisas maravilhosas. Só que eu acredito que existe um terceiro tipo de inteligência, que até agora não foi explorado, mas eu acredito fielmente que dentro de alguns anos nós vamos estar falando muito desse tipo de inteligência, que eu chamei de inteligência espiritual. E o que é a inteligência espiritual? É nós aprendermos a tomar as decisões adequadas para a nossa evolução espiritual. Então, quando eu estou diante de uma bifurcação, o jugo do Cristo, o não jugo do Cristo, e eu opto pelo não jugo do Cristo, eu não estou sendo inteligente espiritualmente. Eu posso ter uma inteligência racional privilegiada, eu posso ter uma inteligência emocional desenvolvida, mas está me faltando a inteligência espiritual, que é ela que me conduz na hora das minhas opções. É ela que direciona o meu livre-arbítrio. É ela que me ajuda a galgar esses patamares dentro de nós, sempre que possível, o exercício dessa habilidade que eu chamei de inteligência espiritual, para nos ajudar na hora das nossas tomadas de decisões. A gente falou de jugo, agora vamos especificar mais. O que é o jugo do Cristo? O que é eu tomar sobre mim o jugo do Cristo? É simplesmente seguir as leis divinas. É pegar o conteúdo moral da doutrina do Evangelho e trazer para o meu cotidiano. Lembre, não é trazer para a mente, não é o conhecer tudo, é trazer para o coração, é sentir aquela vontade de nos transformar.
trazer a moral do Cristo para o nosso dia a dia, para o que a gente faz, as coisas pequenas. Muitas vezes a gente elabora um projeto de mudança megalomaníaco, tão grande que a gente não consegue nem sair da ideia. Então vamos começar com o que a gente pode. Vamos mudar com o simples. Às vezes um simples bom dia a uma pessoa que eu nunca dou bom dia já é uma revolução espiritual, já é uma mudança. Nós temos que nos abraçar com essas pequenas mudanças, que a somatória delas é que vai fazer a nossa evolução espiritual muito mais eficaz do que se fizermos grandes planos sem nenhum tipo de execução. Então, abraçar com o jugo do Cristo é a gente estar próximo de sentimentos como o amor, como a caridade, que nada mais é do que o amor em exercício, com a fraternidade, com a tolerância, com o exercício do perdão. Isso na medida que nos é possível. Eu não posso ainda, no estágio que eu estou, amar ao meu inimigo, a pessoa que está me torturando, mas eu posso começar a pensar, a ser tolerante com o meu vizinho. Já é o começo dessa jornada. Eu não consigo ainda exercer o perdão na magnitude que o Cristo exerceu. Não consigo, mas eu posso incluir na minha rotina diária pequenos atos de perdão. Perdoar o rapaz que me fechou no carro, o que me cortou a frente para eu não passar no cruzamento. Então vamos exercitar o que a gente pode no nosso dia a dia. E assim nós estaremos cumprindo a nossa missão de sempre se desenvolver, de sempre crescer. Se apegar e tomar para si o jugo do Cristo é também nos afastarmos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ódio, da vingança. Isso também respeitando os nossos limites, na proporção das nossas condições. Não adianta para nós, encarnados aqui no mundo ainda de provas e expiações, sair para salvar o mundo. Se eu não consigo nem salvar um pouquinho de mim mesmo a cada dia, como é que eu vou sair para salvar o mundo? Então comecemos com o dever de casa, comecemos com a nossa reforma íntima, comecemos com a alteração dos nossos padrões de pensamento, sentimento e ação. Que assim fazendo, nós vamos estar dando saltos gigantescos na direção de tomar o jugo do Cristo sobre mim. Começando a especificar quão fácil é esse jugo, eu trago dois pequenos exemplos. Um é o da humildade. Ser humilde nos aproxima das pessoas. Ser humilde torna a nossa caminhada mais leve, mais fácil. Ao passo que a postura do orgulho nos distancia, nos encastela, nos afasta dos nossos irmãos, dificultando a nossa jornada evolutiva. Vamos pegar um segundo exemplo. A vingança, que é a filha primogênita do ódio, do rancor, da amargura. Quando nós praticamos um ato de vingança, nós podemos ter até a ilusão de que aquele ato é doce. Só que é uma breve e efêmera ilusão, porque aquela aparente doçura imediatamente ela se desfaz e ficamos com o gosto de fel amargo por toda a existência. Ao passo que o exercício do perdão, ao contrário, às vezes é difícil de ser praticado, mas quando nós quebramos as nossas barreiras iniciais e praticamos esse ato de perdão, o gosto doce na boca é que fica por toda a encarnação. Tomemos agora o critério da leveza. O que é a leveza que o Cristo nos prometeu? Porque ele disse: vinde a mim os aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que alívio será esse? Muitos de nós, meus irmãos, consideram que esse alívio é uma sacola que a gente vai colocar nossas dores, nossas aflições, nossas sobrecargas e entregar ao Cristo. Pega, Cristo, o problema é teu, não é comigo. Isso nada mais é do que uma imaturidade espiritual nossa, por dois motivos. Primeiro, porque nós temos que passar por aquelas experiências coletivamente, cada qual de acordo com as suas obras, com os seus atos.
É importante que nós passemos aquilo. Imagine só se Deus diz: Rômulo, você está livre. Você não vai passar por dor, você não vai passar por aflição, você não vai passar por sobrecarga alguma. Que injustiça em relação ao João, ao Pedro, a Maria. E ademais, como falamos no começo, é necessário para o nosso amadurecimento espiritual que nós passemos por essas dificuldades. Nós que somos pais falíveis, pais que gravitamos ainda no mundo de provas e expiações, hoje a psicologia já nos diz que é salutar que os nossos filhos passem pelas dificuldades dele. É muito ruim a gente dar tudo que os nossos filhos querem, a gente satisfazer todos os desejos dele. Hoje a psicologia já condena essa postura. Então nós que somos falíveis, já sabemos a importância que os nossos filhos enfrentem as suas dificuldades de acordo com as suas idades. Quanto mais Deus, que é puro, que é onisciente, que é o amor, o exemplo maior de amor em relação a todos nós, filhos dele. A consciência é plena da necessidade de que nós passemos por aquelas experiências como forma de amadurecimento espiritual. Então, o alívio prometido pelo Cristo não é, de forma alguma, eu me livrar dos meus problemas. Então, Romulo, o que é esse alívio? Se não, quer dizer que eu não vou ficar livre dos meus problemas? Entendo que não. Eu vou me aliviar em quê? Quando a gente assume para a nossa vida o jugo do Cristo, nós somos invadidos por uma extraordinária, magnífica capacidade espiritual de bem viver esses nossos problemas. Uma capacidade extraordinária de cruzar pelas nossas dificuldades sempre bem, sempre inteiro. E aí é fácil a gente diferenciar pessoas que são assim, tomaram para si o jugo do Cristo e passam por dificuldades terríveis, estão sempre com um sorriso no rosto, que estão sempre com uma palavra de esperança, que estão sempre de bem com a vida, a despeito dos problemas. Ao contrário senso, nós presenciamos irmãos nossos que, por vezes, com pequenos problemas, eles se desabalam, eles caem, eles se desesperam. O que é isso? Esse não entendeu ainda o que é o alívio prometido pelo Cristo. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que, inclusive, algumas pessoas já ouviram algumas vezes esse exemplo, porque eu dou o exemplo dessa pessoa para muita coisa nas palestras que eu profiro. Porque, para mim, foi um dos espíritos mais evoluídos que eu conheci pessoalmente nesta encarnação. E ela serve de exemplo para uma infinidade de qualidades que são propostas do nosso irmão maior. O nome dessa mulher é Teresa. Ela desencarnou no começo do ano passado. Quando eu a conheci, chamava ela de Tequinha, né? Criamos uma relação de afinidade. Quando eu a conheci, ela tinha 50 anos numa cama. Ela não conseguia mexer nem a cabeça. Ela só tinha um movimento dos olhos, ouvia e falava. Mas até a alimentação dela era por um tubo. Ela não conseguia deglutir. E a história que eu conheci dela começou quando ela tinha 17 anos. Ela estava num ponto de ônibus, num domingo às 6 da manhã, esperando para ir fazer uma prova de vestibular. A história dela foi completamente alterada por um motorista completamente embriagado, que atropelou ela na calçada onde ela esperava o ônibus, arremessou ela a uma dezena de metros, e a partir daí foi uma via crucis física, material. Ela teve todos os problemas que a tetraplegia provoca. Quando eu a conheci, já fazia mais de 50 anos que ela estava numa cama. Essa mulher, passei a visitar ela eventualmente, essa mulher nunca me recebeu com a tristeza no olhar. Ela estava sempre sorrindo. Ela estava sempre me convidando a repensar a própria vida através da própria atitude dela. Ela sempre agradecia a Deus. Vejam só, meus irmãos. Ela agradecia. O que é que nós, diante de uma mulher dessa, agradecendo a Deus, podemos pensar, podemos tirar de lição? Uma coisa muito certa. Aquela mulher, dentre muitas qualidades, ela entende
que é tomar para si o jugo do Cristo. E o Cristo não tirou dela o problema que ela tinha ou se tinha proposto a passar por ele. Mas o Cristo deu aquela capacidade espiritual para que ela enfrentasse aquilo de uma forma leve, de uma forma fácil. Uma vez eu cheguei lá e ela disse: Rômulo, hoje eu estou tão grata. Aí eu disse: por que, Tetinha? Porque eu pensei que você viria me visitar hoje e você está aqui. Então, quando você chegou na porta, eu agradeci a Deus a sua presença. Agradeci a possibilidade de lhe ver, de lhe ouvir e de poder falar com você. E ela era uma pessoa muito humilde, então o quarto de hospital dela era sem nenhum conforto. Mas ela tinha muitos amigos e muitos admiradores, que deram uma televisão, aquela televisão, um videocassete, e ela adorava assistir os filmes, os shows de Roberto Carlos. Era outra coisa que ela agradecia, a possibilidade de ver e ouvir o Roberto Carlos cantar. Então, essa pessoa, para mim, foi o maior exemplo de alguém que tomou para si o jugo do Cristo e fez da vida dela leve. Era uma pessoa tão alegre que eu não me permitia nunca estar triste, por motivo nenhum da minha vida do lado dela. Eu não me permitia. E essa mensagem ficou no meu coração e vai ficar para sempre. Sempre que eu baixo a guarda, eu me lembro da Tequinha. Que exemplo. Que mulher maravilhosa. Outros exemplos nós temos de pessoas que não conhecemos pessoalmente. Tomemos os primeiros cristãos. Que coragem, que bravura, que entravam numa arena para serem devorados por leões, sorrindo, cantando, orando. O Cristo evitou que eles passassem por aquela dificuldade? Não. Mas deu a eles aquela extraordinária capacidade espiritual de bem passar por aquela dificuldade. E aquela dificuldade que para qualquer um de nós seria aterrorizante, para eles era uma coisa mais fácil, mais leve, porque eles tinham um entendimento diferenciado. Eles estavam tomados pelo jugo do Cristo. E ser tomado pelo jugo do Cristo é um ato de entrega. Fé é um ato de confiança plena. Eu me entrego a Ti, Cristo, e eu confio que tudo vai dar certo. Pode dar errado? De forma alguma. Então por que nós não fazemos os nossos deveres de casa? Por que nós ouvimos o Cristo, acreditamos no Cristo, mas não nos direcionamos naquele sentido? Por que nós não mudamos a nossa vida, o nosso dia a dia, para nos adequarmos cada vez mais à moral, ao Evangelho de Cristo? Porque assim, nós somos beneficiados, porque nós temos um manual de tudo. Eu chamo isso aqui de manual de tudo. Você está triste? Vá para o manual. Você está depressivo? Vá para o manual. Você está diante de uma dificuldade? Vá para o manual. Mas não é só para ler o manual, para viver o manual. Que só assim, nada fora da gente vai mudar. O Cristo nunca prometeu que vai tirar as pedras do caminho. Nunca. Então nada que está fora do nosso ser vai ser alterado por um passo de milagre. Mas a gente alterando a nós mesmos, fica muito mais fácil a gente transpor as barreiras dessas pedras que estão no nosso caminho. Voltando à questão do convite. O Cristo fez esse convite não só para as pessoas que conviveram com Ele à época. Esse convite, como já pincelei no início, ele é feito para todos nós, a cada dia renovado. Não é que Cristo fez o convite, eu não aceitei, e ele disse: eu não quero mais conversa com o homem. Cristo, Deus não funciona desse jeito. As oportunidades estão sempre abertas para nós. O convite é renovado não diariamente, mas a todo instante esse convite é renovado. E Cristo sabe muito bem das nossas dificuldades, do nosso nível evolutivo no mundo ainda de provas e expiações. E é por isso que o coração está sempre aberto para nos receber 10, 20, 30, 50 vezes de volta a esse caminho. E nós precisamos começar a dar esses passos. Nosso planeta está num momento de transição. Devemos perceber melhorias daqui para frente. Então nós temos que acompanhar esse nível evolutivo.
fazendo o nosso deverzinho de casa, fazendo o que é possível, fazendo o simples no nosso dia a dia. Porque se a nossa opção for o caminho do não Cristo, o caminho que está dissociado do jugo e do fardo do nosso Mestre, aí, sem dúvida nenhuma, inexoravelmente, nós vamos ser visitados. E é visitados por quem? Pela dor. E aqui eu abro um parênteses para falar de dor, porque muitos de nós têm uma raiva da dor inexplicável. Muitos de nós odeia sentir a dor, odeia sentir a aflição, odeia sentir as dificuldades naturais da vida. Só, minha gente, que a dor é nossa amiga, nossa aliada, é nossa companheira. A dor, um ser extraordinário que definiu a dor foi Chico Xavier, que chamava a dor de irmã dor, tal qual ele sabia a natureza divina dela. Aí alguém pode estar pensando, então vou ser masoquista agora? Vou buscar a dor? Não, não é esse tipo de dor que eu falo. É aquela dor que chega aqui. E a dor ela é tão importante para a gente que ela nos traz uma proteção física e espiritual. Como é que a dor vai trazer uma proteção física para a gente? Imagine que eu não sinto dor. Aí eu estou aqui, tem uma chapa incandescente aqui. Eu estou conversando com vocês, encosto minha mão aqui. Daqui a alguns minutos eu vou sentir um cheiro de queimado. Minha mão está derretendo. Eu não senti dor, eu não fui protegido. Ao passo que se eu sentir a dor, na hora de encostar eu puxo. Ela está me protegendo. Se eu estiver correndo e quebrar minha perna, e eu não sentir dor, eu continuo correndo até esfacelar meu osso. Eu não estou sentindo dor. Se eu não estou sentindo dor, a angina, aquele ataque de coração que é avisado pela dor, eu desencarno sem chance de ir a um pronto-socorro e manter a existência. Então a dor vem sempre em nossa defesa. É tanto que existe uma doença extremamente rara. São pessoas que nascem e não sentem dor de forma alguma. A cada 100 milhões de pessoas, nasce uma pessoa com essa doença. Normalmente elas desencarnam como criança. Elas não chegam nem à juventude. Por quê? Porque não são protegidas pela dor. E na área espiritual, o que é que a dor nos ajuda? Gente, a dor vem sempre nos dizer que nós estamos um pouquinho fora do nosso caminho, que nós precisamos mudar alguma coisa no nosso pensar, sentir e agir. E nessa proporção é que nós precisamos valorizar e saber ler e usar aquela inteligência que eu já falei, inteligência espiritual, para entender que a dor vem em nosso auxílio, nos clamando por uma mudança, nos pedindo: mude, você está no caminho errado, faça algumas coisas diferentes, se transforme. A dor é divina, inclusive nesse alerta espiritual. Agora, alguns de nós, em especial aqueles que odeiam a dor, a gente perde grandes oportunidades, porque a gente não usa a nossa capacidade, a nossa inteligência espiritual, e quando sente a dor, quando vem a agonia, quando vem o sofrimento, a gente perde tempo reclamando da vida, às vezes praguejando contra Deus, resmungando, e a gente perde uma grande possibilidade, de oportunidade de crescimento. E essa dor que veio no nosso auxílio, ela vai servir só para doer. Veja que desperdício. Então, se eu não souber aproveitar aquele momento de dor para me mudar, para usar como uma reflexão de autotransformação na minha vida, aquela dor só vai servir para doer. Um desperdício extremo de energia, desumano até. Vamos fazer aqui alguns questionamentos para a gente começar a refletir mais sobre esse tema. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Para quê? Alguém já pensou, já refletiu disso? Eu estou aqui fazendo o quê? Será que nós estamos aqui de passagem? Será que nós estamos aqui como turistas visitando esse planeta? Será que nós estamos aqui para aproveitar os prazeres, para exercer as paixões que o mundo material nos oferece? Será que é só isso, gente? Ou será que a gente
veio aqui para tirar férias, para descansar, para não fazer nada, para cruzar os braços. Meus irmãos, nós estamos aqui no campo de trabalho. A nossa casa é lá, é o mundo espiritual, nossa pátria. Aqui é uma área de trabalho. A gente vem para trabalhar, para fazer aquilo que eu disse no começo. Pegar os mananciais que a gente tem e transformar isso em energia de autotransformação. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se autotransforma? Cumprindo as nossas missões. Essa é a segunda pergunta. Que vem a ser essas nossas missões? Todos nós, sem exceção, temos aquelas nossas missões individuais. Uns precisam daquela experiência de conviver com um parente difícil, com um amigo complicado, aquela pessoa que sempre tira a nossa paciência. Na verdade não tira, né? Porque a gente não pode perder uma coisa que a gente não tem. Mas é aquele ser que parece que nasceu para se contrapor a gente. Algum motivo existe para isso. Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão. Algum motivo tem para essa relação estar lá. Pode ser que eu precise resgatar aquela relação. Pode ser que eu precise ensinar algo àquele ser. E pode ser que eu precise aprender algo daquele ser. Como é que eu cumpro essa missão? É me afastando daquela pessoa difícil? De forma alguma. Aí eu não estou cumprindo a minha missão. Eu cumpro essa missão me aproximando daquela pessoa que me é difícil. Aí sim eu estarei cumprindo aquela missão. Muitos de nós vêm com a aprovação de uma doença, de uma dificuldade física. Para quê? Para exercitarmos algumas coisas que talvez a gente tenha falhado. A aceitação, a paciência, a resiliência, a pacificação interior. Muitos de nós vêm também como provação a dificuldade econômica e financeira, passar por determinadas necessidades para aprender a valorizar não o recurso financeiro, monetário, material, mas para aprender a valorizar alguns critérios espirituais, da moral do Cristo, que talvez a gente tenha passado por cima. E muitas vezes, quando eu falo isso, algumas pessoas sorriem, mas muitas vezes nós viemos com a missão da opulência e da riqueza, que consubstancia-se também numa prova extrema, difícil, porque essa prova nos desafia a todo momento a nós não nos entregarmos ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. Então estas, meus irmãos, são mais ou menos as nossas missões individuais, cada qual tem a sua. Nós temos um segundo bloco de missões que eu chamo de missões coletivas. E a primeira eu já falei várias vezes porque eu acho importantíssima. É a missão da autotransformação. Nós nascemos com a certeza que devemos melhorar. Do berço ao túmulo, a gente tem que ter feito alguma transformação na nossa vida. Porque senão, a gente desperdiçou uma encarnação. Aí aquele irmão mais acomodado vai dizer, mas eu não retroajo. Então deixa lá, eu estou tranquilo aqui. Tranquilo nem tanto. Porque quando a gente não se desenvolve, quando a gente não anda, nós somos visitados e revisitados por quem? Pela nossa irmã dor. Não para nos castigar, não para se vingar. Deus não se vinga, Deus não castiga ninguém. Mas como uma oportunidade para que eu dê os meus passos, para que eu caminhe na direção dessa missão coletiva. Não importa se eu nasci no planeta Terra, não importa se eu nasci numa galáxia a bilhões de anos-luz daqui. Todos nós somos filhos de Deus. Eu encarnei com a missão de deixar este mundo melhor. Por isso eu sempre digo nas minhas palestras que é muito melhor eu nascer ruinzinho e desencarnar menos ruinzinho do que eu nascer bonzinho e desencarnar bonzinho. Porque se eu nasci bonzinho e desencarnei bonzinho, desperdicei a oportunidade de uma encarnação. Então temos essa missão coletiva. E nós temos outra missão que também é coletiva de todos nós, que também já falei. Aqui só para pontuar. É a missão de passarmos pelas nossas dificuldades de uma forma inteligente espiritualmente. Passar pelas nossas dores. Talvez a maioria de nós aqui nessa sala não consiga, alguns talvez consigam passar por dores como a Pequinha passou.
Talvez consiga. Mas para mim o paradigma máximo seria ela, para mim, que eu a conheci. Enfrentar as dificuldades da vida como aquela mulher enfrentou. Então precisamos ter consciência disso e aproveitar essas oportunidades de dificuldade como oportunidades de crescimento. Isto revoluciona a nossa história. Se nós tivermos consciência dessas duas missões coletivas, do autodesenvolvimento e do enfrentamento das dificuldades, até as nossas missões individuais vão ficar mais facilitadas, porque a gente começa a ter uma consciência coletiva, a gente começa a ter uma consciência mais abrangente. Minha gente, se tem um fardo leve, deve ter um fardo pesado, não é verdade? O fardo leve a gente já falou um bocado, que é a lei divina, que é a moral do Cristo, essa vivência do Evangelho, que faz com que o nosso caminhar seja mais suave. E o que seria o fardo pesado? Em sânscrito tem um nome que é Maya, alguns dizem Maya, que é a grande ilusão da matéria. E aqui eu trago o evangelista Mateus, no seu capítulo 7, versículos 13 e 14, quando ele fala da porta estreita e da porta larga. Então vamos fazer uma comparação com o jugo do Cristo e com a porta larga da ilusão da matéria. O caminho proposto pelo Cristo, como diz o evangelista Mateus, o próprio Cristo, é uma porta estreita. Acontece que essa porta estreita me dá acesso a uma estrada bem pavimentada, com a natureza exuberante, com o clima ameno. É muito mais fácil o nosso caminhar depois que a gente passa por essa porta estreita. Já a porta larga, que é a porta do mundo material, é aquela porta bem brilhosa para chamar a nossa atenção, cheia de encantos, cheia de prazeres, cheia de paixões que nos emocionam o nosso coração material. É a porta larga, que a grande maioria de nós se encanta e entra e segue aquele caminho. Só que depois que a gente passa da porta larga, a estrada é esburacada, é sinuosa, o clima é árido. É depois que passamos por essa porta larga que a gente percebe quão difícil é, quão pesado é. Mas lembremos, a opção é sempre nossa. Mais uma vez chamado para que nós tomemos as nossas opções de uma forma mais harmônica com essa nossa inteligência espiritual, para escolhermos os caminhos mais adequados. Eu aqui faço questão de fazer um registro que quando a gente fala que o mundo material é mais difícil, é mais pesado, não é a matéria em si. A matéria em si nem é ruim, nem é boa. Ela é só matéria. Criação da divindade também. O que é ruim na matéria? São as inversões que nós fazemos, inversões de valores. Buscar o reino dos céus, que o resto virá por acréscimo. A gente busca tudo no nosso dia a dia. Se sobrar um tempinho, uma horinha vaga, eu vou buscar o reino do céu, quando está doendo. Normalmente, quando não está doendo, a gente busca tudo e vai esquecendo o reino dos céus. Isso é uma inversão que faz com que a matéria nos pese. Outra inversão, eu achar que sou daqui. Nós somos do lado. Nós estamos aqui. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós não pertencemos à matéria. E quando eu me aproprio desse mundo como se eu fosse parte dele, aí o peso da matéria vem como um aspecto negativo para a minha existência. Outra inversão que é muito comum, o Cristo nos ensinou: amai-vos uns aos outros. E também, nas entrelinhas, ficou muito claro que nós podemos usar a matéria. Não tem problema nenhum em nós usarmos a matéria. E qual é o problema? Nós invertermos essa equação. É a gente passar a amar as coisas e usar as pessoas. Então, acho que vocês perceberam que não é a matéria em si, não é o mundo material em si que traz uma negatividade íncita a ele. É o valor e a relação que nós temos com esse mundo. É isso que vem em nosso desfavor. É isso que vem em nosso prejuízo da nossa escalada evolutiva.
Minha gente, hoje eu falei demais, mas eu preciso fechar com uma dinâmica aqui com vocês. Porque eu gosto de falar e gosto de demonstrar as coisas. E eu preciso demonstrar cabalmente que o mundo proposto pelo Cristo é muito mais leve do que o nosso mundo material. E para isso, eu vou pedir que vocês façam um exercício de imaginação. Todo mundo vai imaginando à medida que eu vou propondo. Todos nós temos uma doença de estimação. A doença de estimação é aquela que eu morro de medo de ter. Uns de nós têm medo de ter AIDS, uns de nós têm medo de ter câncer, uns de nós têm medo de ser acometido por uma demência, por uma doença degenerativa, seja qual for. Cada um tem a nossa doença de estimação. Vamos imaginar nós acometidos dessa nossa doença de estimação desde o nosso encarnar até o nosso desencarnar, ou seja, a existência inteira. Mais ou menos como a Tequinha. A Tequinha teve 17 anos de alívio. Mas vamos imaginar que é a encarnação inteira. E nós somos acometidos por aquela doença que nós temos pavor. Que difícil, né? Que aterrorizante. Que traumático. Isso é muito pesado. Mas é pesado quando eu uso os óculos da matéria. Quando eu uso o viés de entendimento desse mundo que eu posso pegar, que eu posso ver. Aí fica muito pesado. Vamos ver como a proposta do Cristo é mais leve? Vamos manter a mesma doença. Só que nós estamos dormindo agora. Então nós saímos do nosso corpo. Nós estamos lá em cima. Quando a gente olha para baixo, a gente vê o nosso corpo no leito, doente a encarnação inteira. Quando eu olho para a direita, eu vejo o ser eterno que eu sou. Destinado à felicidade, destinado à perfeição. Todos nós vamos chegar à perfeição. O Cristo nos disse, não sou eu que estou dizendo não. O Cristo disse, nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá. Obviamente que nós vamos chegar na velocidade de acordo com a nossa mudança, com as nossas obras, com o nosso esforço. Mas todos nós chegaremos. Então, eu desdobrado daquele corpo doente, me vejo eterno. Eu me vejo filho de Deus, destinado à felicidade extrema, à perfeição. Aí eu olho para o meu corpo. Qual é o valor agora que tem aquela coisa que era aterradora, que era desesperadora? Perde o valor diante dos nossos olhos. Por quê? Porque eu estou usando os óculos do jugo do Cristo, no mundo espiritual. E eu acho que Tequinha e os primeiros cristãos, como eu dei como exemplo, eles tinham essa capacidade ímpar de perceber que eles eram muito maiores do que aquela breve existência. Porque se tivermos como horizonte a eternidade, uma encarnação é uma gota d'água. É algo que se torna insignificante. Então aquela dor, por maior que ela possa parecer, ela perde a força quando a gente começa a perceber a vida abraçado com o jugo do Cristo, sob a perspectiva do mundo espiritual. Minha gente, vou prometer ser breve, mas falta uma última informaçãozinha. Nós temos que ter muito cuidado com o conceito de tomar sobre vós o jugo do Cristo. Nós temos que ter cuidado, porque muitos de nós dizem assim, rapaz, mas eu estou sempre com Cristo. Eu oro 5, 6 horas por noite. Eu estou sempre com Cristo. Toda semana eu vou para o centro espírita, ou vou para a minha igreja católica, ou vou para o meu templo budista. Eu estou sempre antenado com Deus. Eu estudo toda a doutrina na minha religião. Eu conheço toda a codificação. Eu li todas as obras de André Luiz. Temos que ter cuidado. Porque não é isso que faz com que nós estejamos sob o jugo do Cristo e levando o fardo dele, que é leve. O que é que faz com que realmente nós podemos considerar que eu estou sob o palio do jugo do Cristo? É o nosso fazer. É o que a gente faz que nos diferencia. É o que a gente faz que faz com que nós evoluamos. Agora, pelo amor de Deus, não vão dizer por aí que o Romulo disse aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes
que não é importante orar, que não é importante ir para a casa espírita, que não é importante estudar. Porque se trata de 3 instrumentos maravilhosos para quê? Para a nossa transformação. São instrumentos, importantíssimos instrumentos. A oração me religa, me conecta com o alto, deixa minha mente fluídica. Pronto para quê? Para a autotransformação. O estudo me esclarece, o estudo me aponta uma perspectiva diversa, diferente dessa do mundo material, me dando mais condições para a autotransformação. Vir em uma casa espírita, ou em qualquer outro templo religioso, que você se identifique, que você se sinta bem, é como se fosse um recarregar de energias. Normalmente a gente chega sobrecarregado, é como se tivesse uma tomadinha que a gente sai normalmente em paz. Isso nos ajuda a nossa autotransformação. Esse deve ser o nosso mote, o nosso norte, o nosso objetivo. E por fim, um pedido. Eu sempre que dou uma palestra, eu faço esse pedido no final, com uma força propulsora de mudança. Já que a gente falou tanto de mudança. E a gente não vamos permitir que as reflexões dessa noite fiquem na nossa mente. Vamos fazer isso escorregar um pouquinho do coração. E do coração para vir para as mãos, que é o trabalho, não é fácil. Então, não vamos só intelectualizar essas informações. Vamos procurar sentir e nos transformar. Mesmo que você considere que eu tenha falado algumas bobagens, pegue um ou outro ponto que eu falei que você acha que é importante. Se abrace com aquele ponto e busque um foco de mudança naquele ponto. Mais uma vez eu quero agradecer o sempre acolhimento dessa casa, agradecer a vocês e pedir ao céu que os nossos espíritos protetores estejam sempre nos acompanhando, nos incluindo, que a presença de Cristo possa sempre ser sentida por nós. Que assim seja. Muito obrigado.